A partir de agora, sessão plenária. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da JF TV Câmara. Nós estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora nesta quinta-feira, 28 de maio. Agora são 5 minutos para 6 da tarde e vai começar já já a 9ª reunião ordinária do 5º período legislativo. Antes da reunião, eu bato um papo hoje com o vereador Nilton Militão, do PSD. Vereador, o senhor tem aí algumas representações agora nesse período de Covid-19, né? E o assunto dessas representações são as vans escolares. Explica para quem está assistindo do que se tratam essas representações. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Prazer imenso estar falando com vocês mais uma vez. Conforme foi falado, né? Vários integrantes, categorias da população de todo o país se encontram em situação de fragilidade. Mas especialmente fomos procurados pelos representantes das vans e encaminhamos uma solicitação ao Senado para que os mesmos pudessem ser incluídos nos programas sociais. Mas teve uma negativa, né? O Senado aprovou e o presidente, junto com o governo, vetou, mas não paramos por aí. Fomos juntos com os representantes das vans na Secretaria de Assistência Social, fomos ao PROCON, enfim. Estamos trabalhando muito para essa categoria, uma categoria que ficou muito fragilizada, uma vez que foi rompidos os contratos escolares e eles se encontram numa situação de vulnerabilidade. Mas estamos trabalhando para essa categoria, abrindo aspas aqui também, qualquer categoria que nos procurar, estamos à disposição e estamos conseguindo muito êxito para que os motoristas, né, os nossos transportadores aí, escolares que transportam nossos filhos possam ter um impacto minimizado nas suas vidas e possam retomar, se Deus quiser, a sua trajetória, a sua vida cotidiana. Muito obrigada, vereador. Lembrando a você que amanhã é sexta-feira e as reuniões ordinárias nas sextas acontecem às 10h30 da manhã. Portanto, logo após o programa Câmara Discute, que é o programa ao vivo daqui da JF TV Câmara, apresentado pelo jornalista Maurício Oliveira, este programa amanhã é às 10 da manhã e em seguida tem início a 10ª e última reunião ordinária do 5º período legislativo. Você acompanha agora a 9ª reunião ordinária deste mês de maio. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Muito boa noite a todos. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, de forma especial também saudar e cumprimentar os funcionários da Câmara Municipal. Muito boa tarde a todos. E também da mesma linha, quero saudar e cumprimentar os telespectadores, as pessoas que nos acompanham pelo canal 35 da TV Câmara e também aos ouvintes da Rádio Câmara. Quero desejar também muito boa noite ao primeiro secretário da mesa, vereador Vantos Castelar, e solicitá-lo que faça a leitura e a chamada de presença dos senhores vereadores. Muito boa noite, vereador Vantos Castelar. Boa noite, senhor presidente. Vamos pela ordem alfabética dos nomes. Vereador Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Vereador Dr. Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador João José Mansueto Fioriro. Presente. Doutor Zezito. Vereador José Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Juraci Schaefer. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal. Presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Nilton Militão. Presente, excelência. Vereador Rodrigo Matos. Vereador Wagner do Sindicato. Presente, excelência. E vereador Anderson Castelar, presente, excelência.
Muito obrigado, secretário. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Confirmando a presença, senhor presidente. Presença confirmada, vereador Juraci Schaefer. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Só confirmando a presença. Presença confirmada, vereador Sargento Melo Casal. Havendo o número legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Quero solicitar ao secretário que faça a leitura agora dos requerimentos. Por favor, secretário. Perfeitamente. Antes, porém, excelência, vamos fazer aqui uma advertência aos vereadores. Nos termos regimentais para a ciência dos nobres vereadores, encontram-se disponibilizadas na rede de computadores da Câmara Municipal as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias do período de 22 de abril a 22 de maio de 2020. Entre os requerimentos apresentados, o primeiro, assinado pelo vereador Juraci Schaefer, requer capina e limpeza em toda a extensão da rua Monteiro Lobato, no Jardim Casa Branca. O mesmo Juraci Schaefer requer limpeza e capina na rua Mário Rezende do Vale, no bairro Barão do Retiro. O vereador Juraci Schaefer requer a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Professora Conceição Pereira, no bairro Serra Verde. Juraci Schaefer requer a operação tapa-buracos na rua José Lourenço, no bairro São Pedro. Juraci Schaefer requer limpeza e manutenção de todas as bocas de lobo localizadas na Avenida Presidente Costa e Silva, no bairro São Pedro. Juraci Schaefer requer a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Dr. Décio Guanabarino, no bairro Aeroporto. Juraci Schaefer requer limpeza e capina na Avenida Manuel Vaz de Magalhães, no Bosque do Imperador. Juraci Schaefer requer limpeza e capina na rua Dr. Ormindo Maia, no bairro Bosque do Imperador. Juraci Schaefer requer limpeza e capina na rua Dr. Antônio de Castro Teixeira, no Bosque do Imperador. Juraci Schaefer requer limpeza e capina na rua Mário Crispim, no Bosque do Imperador. Juraci Schaefer requer limpeza e capina na Alameda José Brugger, no Bosque do Imperador. Juraci Schaefer requer limpeza e capina na Travessa Barbosa Lima, no Bosque do Imperador. Pela ordem, vereador Cido Reis. Só para registrar a presença. Presença registrada. Sequência, por favor, vereador Castelar. Isso é muito mesmo? Precisa. Vereador Juraci Schaefer requer limpeza e capina na Travessa Antônio Brugger, Recanto dos Brugger, no Bosque do Imperador. Juraci Schaefer requer limpeza e capina na Alameda Santo Antônio, no Bosque do Imperador. Juraci Schaefer requer a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Diva Garcia, no bairro Linhares. Juraci Schaefer solicita a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Roberto Argrives, no bairro Linhares. Vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita a capina e limpeza do terreno de propriedade da Prefeitura Municipal, localizada na rua Alvino Alves, no Alto Grajaú. Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita a operação tapa-buracos ao longo da rua Luiz Fávero, no bairro Bom Jardim. O mesmo Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita a operação tapa-buracos em todo o bairro Linhares. Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita a operação tapa-buracos em todo o bairro Vitorino Braga. Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal, com Júlio Obama Júnior, solicita a inclusão no requerimento 2658-2020, aprovado no dia 25 de maio do corrente, do secretário de Saúde, senhor Rodrigo Coelho de Almeida, e do secretário de Planejamento e Gestão à época da elaboração do decreto municipal
13.937, de 30 de abril do corrente ano. Senhor Lúcio Roberto Lima Safortes, para comparecerem à Câmara Municipal, a fim de prestarem informações aos vereadores sobre o procedimento de abertura de crédito extraordinário através do decreto municipal já citado, no dia 1º de junho, às 15 horas. Rodrigo Matos solicita agendamento de reunião para discutir acerca do projeto de lei 49 de 2020, de autoria do vereador André Mariano. O vereador Anderson Castelar solicita capina e limpeza na Praça José Cristiano Frank, no bairro Monte Castelo. Castelar solicita capina e limpeza na Praça do bairro Esplanada, região norte de Juiz de Fora. O Anderson Castelar solicita capina e limpeza na Praça do bairro Carlos Chagas. O Anderson Castelar solicita capina e limpeza na Rua Expedicionária Antônio Novaes, no bairro Monte Castelo. O Anderson Castelar solicita limpeza e reparo das bocas de lobo em toda a extensão do bairro Parque das Águas. O Anderson Castelar solicita operação tapa-buracos na Rua Expedicionária Antônio Novaes, no bairro Monte Castelo. O Anderson Castelar solicita operação tapa-buracos na Rua Branca Mascarenhas, no bairro Monte Castelo. O Anderson Castelar solicita operação tapa-buracos na Rua Itatiaia, no bairro Monte Castelo. O Anderson Castelar solicita recapeamento asfáltico na Rua Nazira Matar de Freitas, no bairro Monte Castelo. Castelar solicita capina e limpeza da praça do bairro Ponte Preta. Mesmo vereador, Wanderson Castelar solicita operação tapa-buracos em todas as ruas do bairro Caiçaras. Vereador Antônio Aguiar solicita ao secretário de Transporte e Trânsito, de Juiz de Fora, atenção especial ao cumprimento da Lei 13.724, de 3 de julho de 2018, que determina estacionamento gratuito de veículos em vagas existentes em frente às farmácias e drogarias do município. Antônio Aguiar solicita uma vistoria e retirada do veículo modelo Kia, placa CCL 5799, cor branca, que está estacionado há vários meses na Rua Cândido Portinari, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Wagner de Oliveira solicita operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Leonara Goretti, no bairro Linhares. Wagner de Oliveira solicita tapa-buracos em toda a extensão da Rua Diva Garcia, no bairro Linhares. João Coteca solicita revisão e desentupimento das bocas de lobo situadas na Rua Célio Braga de Araújo, no bairro São Damião 2. Kennedy Ribeiro solicita poda de árvores em frente ao número 555 da Rua Mamoré, no bairro São Pedro. Desculpe, bairro São Mateus. Júlio Obama Júnior solicita operação tapa-buracos na Rua São José, no bairro Vitorino Braga. Júlio Obama Júnior solicita operação tapa-buracos na Rua Engenheiro Geraldo Magera de Matos, Sanábio, no bairro Recanto da Mata. Wagner do Sindicato solicita operação tapa-buracos na Rua Paulo Afonso Tristão, no Vivendas da Serra. Wagner do Sindicato solicita operação tapa-buracos na Rua Domingos Tavares de Souza, no bairro Vivendas da Serra. Também Wagner do Sindicato solicita operação tapa-buracos na Rua Silvio Romero, no bairro Manuel Honório.
Wagner do Sindicato solicita a operação tapa-buracos na rua Bernardo Guimarães, no bairro Manuel Honório. Wagner do Sindicato solicita a operação tapa-buracos na rua José Antônio Benhame, no bairro Progresso. Lidos os requerimentos, Excelência. Muito obrigado, secretário. Os requerimentos estão em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Quero solicitar, pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, só para a gente não perder o time, o vereador Castelar leu uma solicitação nossa, a CETRA, que nós temos um projeto de lei que essa Câmara aprovou, que as farmácias teriam uma área reservada para estacionamento de 10 minutos em toda a cidade, um pisca-alerta ligado. Essa lei não foi implementada ainda, né? Ela já existe, e as reclamações estão sucedendo, porque a gente, como autor da lei, divulgou isso na época e as pessoas têm vindo atrás. Então, nós estamos encaminhando, vou fazer um contato com o Fácil também, que tem super atencioso aqui com as demandas da casa, para que a gente implemente isso daí. Isso é um benefício para a sociedade, né? Em termos ainda de pandemia, você vai evitar que a pessoa fique circulando mais quando precisar de serviços prestados pelas farmácias. Muito bem, aí o requerimento e o projeto aprovado também, né? Parabéns aos dois vereadores. Vamos então dar sequência. Quero pedir ao secretário agora que faça a leitura do pedido de informação, por favor, secretário. Isso mesmo, Excelência, assinado pelo vereador Marlon Siqueira, solicita ao prefeito municipal informações e esclarecimentos acerca de eventuais cobranças da contribuição de iluminação pública, CIP-COSIP, que se alicerça na emenda constitucional 39 de 2002 e que possui como finalidade o custeio da iluminação pública dos municípios dos participantes do programa Minha Casa Minha Vida no município de Juiz de Fora, em atenção aos princípios da razoabilidade, capacidade contributiva e isonomia. Lido o pedido de informação, Excelência. Muito obrigado, secretário. O pedido de informação está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero pedir agora que seja feita a leitura da moção de aplauso, por favor, secretário. Moção de aplauso apresentada pelo vereador Júlio Obama Júnior e destina-se à empresa Magazine Luiza pelo empenho no combate à violência doméstica neste período de pandemia. Lida a moção de aplauso. A moção está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, além de confirmar nossa presença no plenário, eu gostaria apenas de justificar essa moção de aplauso que nós acabamos de apresentar, não apenas representando essa casa na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, mas essa empresa chamada Magazine Luiza, ela está com um dispositivo em que as mulheres quando acessam o site, de repente, aquele que viola os direitos da mulher, ele pode imaginar que a mulher vai fazer uma compra e, na verdade, tem lá um dispositivo para ela poder acionar as autoridades. Então, é algo que é preciso ser celebrado, principalmente nesse período de confinamento, onde a gente entende que as várias violações com aqueles que estão mais expostos, como os idosos, as crianças e as mulheres, é um dispositivo que essa empresa, Magazine Luiza, está colocando à disposição das mulheres brasileiras. Então, na verdade, essa moção é uma moção não apenas nossa, mas de todo o parlamento. Muito bem, cumprimentar o vereador Júlio Obama. Já foi devidamente aprovada. Quero solicitar agora que seja feita a leitura do projeto de lei. Secretário, por favor. Projeto de lei assinado e proposto pelo vereador Sargento Melo Casal. Autoriza o Poder Público Municipal a conceder auxílio financeiro emergencial aos permissionários de transporte escolar em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia Covid-19. Lido o único projeto de lei desta noite, Excelência, assim como todos os documentos. Muito obrigado, secretário. O projeto de lei será encaminhado à comissão permanente desta casa, feita a leitura de todas as proposições. Quero convidar os senhores vereadores
para que tomem assento às suas bancadas, quem está em atendimento. E vamos dar início à 9ª reunião ordinária do 5º período. Ordem do dia, quinta-feira, 28 de maio de 2020, 9ª reunião ordinária do 5º período. Número 1, em terceira discussão, processo 8615 de 2019, institui a campanha educativa permanente de prevenção e combate ao mosquito transmissor das doenças dengue, zika, chikungunya e febre amarela nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental da rede pública e privada de ensino localizadas no município de Juiz de Fora. Proposição, projeto de lei 253/2019, autoria vereadora Ana Rossignoli. Pareceres já lidos, com a maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então para o número 2, terceira discussão, processo 8597 de 2019, institui o programa Tempo de Despertar, que dispõe sobre a reflexão, conscientização e de responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Proposição, projeto de lei 239 de 2019, autoria vereadora Ana Rossignoli. Pareceres já lidos, com a maioria simples. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Número 3, em primeira discussão, processo 8708 de 2020, dispõe sobre regras para o funcionamento das agências bancárias e lotéricas no município de Juiz de Fora durante o período de situação de emergência em saúde pública, reconhecido pelo Decreto Municipal 13894, de 18 de março de 2020. Proposição, projeto de lei número 37 de 2020, autoria vereador Júlio Abama Júnior. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, com a maioria simples. Secretário, por gentileza, leitura dos pareceres. Pareceres exarados no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O primeiro deles, assinado pelo vereador Juraci Schaeffer. Isto posto por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto em tela, com toda a justiça e dignidade a que faz jus por sua presteza em favor do interesse público e do bem comum. Pela ordem, presidente. Vereador, só por gentileza aguardar o complemento da leitura dos pareceres, por favor, vereador. Continuando a leitura dos pareceres, por favor, secretário. Vereador João Kennedy Ribeiro. Desta forma, como a matéria encontra-se no âmbito de análise dessa comissão, da qual faço parte, por considerar a proposição legal e constitucional, libero para que siga seus trâmites regimentais. Vereador Nilton Militão. A matéria afeta a competência dessa comissão nos termos regimentais, pelo que permito ou emito, melhor dizendo, parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei em tela, inexistindo no mesmo qualquer vício ou impedimento legal, ao obstar sua tramitação até o plenário desta Casa. No âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Rodrigo Matos. Isto posto, após análise da proposição, estando a matéria sob o âmbito desta comissão, libero para prosseguimento de seu trâmite regimental até deliberação em plenário. Vereador Wagner de Oliveira. Após análise do processo como membro da Comissão de Finanças, libero para prosseguimento de seu trâmite regimental até a deliberação em plenário, onde manifestarei meu voto.
E, por fim, manifestação do vereador Sargento Melo Casal. Após análise do processo, como membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, libero para prosseguimento do seu trâmite regimental até a deliberação em plenário, onde manifestarei meu voto. Lido os pareceres. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, somente para registrar nossa presença na casa. Muito bem. Registrada a presença do vereador pastor André Mariano. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, apenas para quem está nos acompanhando, fazer aqui um resumo desse projeto que nós acabamos de aprovar. Esse nosso projeto, ele versa sobre as filas que nós vemos que se tornaram também símbolos de aglomeração na nossa cidade. A gente sabe que as casas lotéricas, enfim, e as agências bancárias, elas precisam, de alguma forma, se responsabilizarem também durante a pandemia. Então, o nosso projeto, ele versa sobre a marcação da fila, né, ou da organização da fila próximo às agências bancárias, marcando no chão ou contratando um funcionário, né? A gente observa que nós não podemos continuar fingindo que não há um vírus e também, em contrapartida, deixar as pessoas tão expostas como elas estão. Nós estamos em período aí, inclusive, que as pessoas estão buscando seus auxílios emergenciais junto aos governos. Nós também precisamos proporcionar segurança a essas pessoas. Muito obrigado, presidente. Muito bem, parabéns aí pelo projeto, vereador. Vamos então agora para o número 3, em primeira discussão. Processo 8708 de 2020, dispõe sobre regras para o funcionamento das agências bancárias. Não, essa desculpa foi. Vamos para o número 4. 4 em primeira discussão, processo 8613 de 2019, dispõe sobre a implantação de ações preventivas à depressão em adolescentes nas escolas. Proposição, projeto de lei 252 de 2019, vereadora Ana Rossignoli é autora desse projeto. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, quórum maioria simples. Observação, secretário, por favor, leitura dos pareceres. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, primeiro a se pronunciar, vereador Juraci Schaefer. Isto posto, por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei em tela. Vereador Kennedy Ribeiro, como o projeto de lei está no âmbito de análise desta comissão, na qual figuro como membro efetivo, considera a matéria legal e constitucional, liberando para que siga seus trâmites regimentais até o plenário. Vereador Nilton Militão, tratando-se de matéria afeta à competência desta comissão, nos termos da lei orgânica e do regimento interno, emitimos parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto em tela, inexistindo no mesmo qualquer vício ou impedimento legal a obstar sua tramitação até o plenário desta Casa, conforme também parecer jurídico constante dos autos e pareceres dos meus pares nesta comissão. No âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, assim se manifestou o vereador Rodrigo Matos. Assim, diante da análise dos presentes autos legislativos, uma vez que a matéria está no âmbito desta comissão, tendo por base a interpretação da Procuradoria Jurídica desta Casa, de que o termo instituir não cria, determina ou gera obrigação e despesa para o município, libero o referido projeto para que siga os trâmites regimentais para deliberação em plenário. Sargento Melo Casal, instado a manifestar, como membro
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, não vejo óbice para o prosseguimento do projeto no âmbito de atuação desta comissão, motivo pelo qual libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde estarei manifestando meu voto. Vereador Wagner de Oliveira, após a análise dos presentes autos legislativos, como membro da Comissão de Finanças, não vejo óbice ao prosseguimento desta proposição. Libero para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Júlio Obama Júnior, agora no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Libero o projeto para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Vereador Rodrigo Matos. Isto posto, diante da análise dos presentes autos legislativos, dentro do âmbito desta comissão, por não encontrar óbice para a sua tramitação, libero o projeto para que siga os trâmites regimentais para a deliberação em plenário. Vereador André Mariano, libero o projeto de lei para que siga os trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei o meu voto. No âmbito da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar, vereador Adriano Miranda. Como a matéria está em âmbito de análise desta comissão, libero sua tramitação até o plenário, onde manifestarei o meu voto. Vereador Dr. Antônio Aguiar, como o projeto de lei está no âmbito de análise desta comissão, considera a matéria legal e constitucional, liberando para que siga seus trâmites regimentais até o plenário. Vereador Dr. Fiorilo, libero para prosseguimento regimental até submissão ao plenário, onde apresentarei o meu voto. E, por fim, manifestação do vereador Dr. Antônio Aguiar. Libero o prosseguimento regimental até a submissão ao plenário, onde apresentarei o meu voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão. É encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 5. Primeira discussão, processo 8722 de 2020, dispõe sobre a obrigatoriedade de medição da temperatura corporal dos consumidores para ingresso destes nos estabelecimentos privados de que menciona esta lei, como forma de evitar a disseminação da pandemia do coronavírus Covid-19 no âmbito do município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei número 46, 2020, autoria vereador Marlon Siqueira, pareceres Comissão de Legislação pela Legalidade 3, Comissão de Finanças em plenário 3, Comissão de Saúde em plenário 3, quórum maioria simples. Secretário, por gentileza, a leitura dos pareceres, por favor. No âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, assim se manifesta o vereador Juraci Schaeffer. Isto posto por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei em discussão. Vereador Kennedy Ribeiro, destarte por não apresentar qualquer vício jurídico que macule sua regular tramitação, considera a proposição legal e constitucional, liberando para que siga seus trâmites regimentais até o plenário.
Vereador Nilton Militão. Tratando-se de matéria afeta a competência dessa comissão, nos termos da lei orgânica e do regimento interno, emitimos parecer pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei inteira, inexistindo no mesmo qualquer vício ou impedimento legal, ao obstar sua tramitação até o plenário desta Casa. No âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, primeiro a se manifestar, vereador Rodrigo Matos. Na verdade, uma manifestação conjunta, além de Rodrigo, Wagner de Oliveira e Sargento Melo Casal, os 3 membros desta comissão. Estando a matéria em análise desta comissão, em condições de tramitar, liberamos para o plenário, a fim de ser discutido e votado, onde manifestaremos o nosso voto. E também um parecer conjunto assinado no âmbito da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar pelos vereadores Antônio Aguiar, Adriano Miranda e Dr. Fiorilo. Estando a matéria em análise desta comissão, em condições de tramitar, libero-a para que o plenário efetue a discussão e votação, onde manifestaremos o nosso voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Quero pedir a atenção dos senhores vereadores. Número 6, em primeira discussão, processo 8727-2020, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar dispensadores de álcool gel no interior das agências bancárias e financeiras das instituições do município de Juiz de Fora. Proposição, projeto de lei número 51/2020, autoria vereadora Ana Rossignoli. Pareceres, Comissão de Legislação pela Legalidade 3, de Finanças em plenário 3, quórum maioria simples. Secretário vereador Castelar, por gentileza, leitura dos pareceres. Membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, primeiro deles, Juraci Schaefer. Isto posto por preencher todos os requisitos legais e não incorrer em inconstitucionalidade ou qualquer outro vício jurídico e político, manifestamos nossa aquiescência pela aprovação do projeto de lei em análise, Excelência. Amém. Proposição ou parecer agora emitido pelo vereador Kennedy Ribeiro, em conjunto com o vereador Nilton Militão. Desta forma, como a proposição encontra-se no âmbito de análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, considero a mesma legal e constitucional pelo qual libero para que siga seus trâmites regimentais. E mais um parecer conjunto, agora no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, assinados pelo vereador Rodrigo Matos, Wagner de Oliveira, Sargento Melo Casal. Estando a matéria em análise dessa comissão em condições de tramitar, liberamos para o plenário, para discussão e votação, onde manifestaremos o nosso voto. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O projeto está em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então agora para o número 7, em primeira discussão, processo 6335/2010, acrescenta ao parágrafo único do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal. Proposição, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2020, autoria vereador Sargento Melo Casal. Pareceres, Comissão Especial em plenário 5. Quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Secretário vereador Castelar, por gentileza, leitura dos pareceres, por favor. Na verdade, um parecer conjunto assinado pelos vereadores Kennedy Ribeiro, Dr. Fiorilo, Nilton Militão, Juraci Schaefer e Cido Reis. Desta forma, como a matéria encontra-se no âmbito de análise dessa comissão especial, designa para tal
designada para tal, liberamos a proposição para que siga seus trâmites regimentais até o plenário. Lido o parecer conjunto, excelência. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Muito obrigado, secretário. Essa palavra. Esse projeto é porque a gente tem enfrentado muita dificuldade para obter resposta a respeito do decreto sobre calamidade, sobre Covid, principalmente no que tange à saúde de nossa cidade. Quais as ações estão sendo tomadas, os resultados. Eu, por exemplo, já vai para... Somou mais um dia, deve ter uma semana e um dia, que eu estou esperando o retorno dos bairros, por bairros, a quantidade de pessoas que foram infectadas, por bairro, para a gente saber, através disso, se lá está sendo feita aquele trabalho feito pela Delurb de limpar as vias, entre outras coisas. Se a atenção primária encaminhou para os locais que não existe aquelas equipes de saúde familiar, para ver se está colocando naqueles locais que são de tradicional. Essa informação, para saber dos bairros, não é para me guardar e soltar no jornal, igual foi feito anterior. Não é para me colocar lá no jornal, não, gente. Fazer gracinha. O vereador trouxe aqui, o bairro está com 10 casos. Não, é para a gente tomar outros tipos de ação e verificar as ações que podem estar sendo feitas, né? Que eu acredito que estão sendo feitas. Eu tenho visto algumas ações da Delurb em vários locais da cidade, lavando vias e tal. Mas a gente pode direcionar também essa informação, né? Canalizar aqui para a Câmara e verificar se essas ações estão sendo tomadas. Então, devido a essas dificuldades, essas faltas de transparências reais para nós estamos colocando o nosso pedido de informação do que trata o decreto de calamidade, 48 horas para responder. Eles podem prorrogar por mais 48 horas, mas em 4 dias nós precisamos ter essa resposta, né? É difícil. Agora é o momento de unir força, não é isso? Está faltando gente? Vamos trazer gente que está em casa para trabalhar, gente. Vem cá para a administração. Vamos ajudar a responder, não é isso? Então agora vamos ver se o troço vai andar, porque pela política a gente não conseguiu, não. Então vamos fazer um projeto de lei, vamos mudar aqui nosso projeto de lei e vamos ver o que vai dar isso aí. O projeto continua em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, muito obrigado. Eu deixei propositalmente para cumprimentar o vereador Sargento Melo pela aprovação desse projeto dos pedidos de informação, que, na verdade, versa sobre os prazos, né? Dos pedidos de informação da Prefeitura e os prazos que ela tem que cumprir. Na verdade, eu até imaginei que o líder do governo fosse fazer pedido de vistas, porque no meu pedido, no meu projeto de pedido de informação, ele pediu 36 vistas, né? Mas o vereador Sargento Melo está com muita moral junto ao governo e acredito que, de fato, nós vamos ter aqui, em que pese a minha brincadeira, eu quero cumprimentá-lo, obviamente. Eu mesmo hoje apresentei um projeto ontem que fala também sobre transparência, e quanto mais transparência nós tivermos, talvez até nós vamos poder ajudar o prefeito na gestão da tomada das decisões em relação à flexibilização. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente pode ajudar. Parabéns mais uma vez. Pela ordem, presidente. Mas também. Muito bem, vereador Júlio. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Nós explicar para o nosso amigo vereador Júlio que o projeto do Melo é interessante, porque eu tenho percebido a angústia dos vereadores, porque o Covid é um problema do momento, né? É uma coisa que, se demorar muito, é igual fazer o hospital de campanha depois da doença. Então, eu tive esse entendimento e eu percebo que o governo, não só a Secretaria de Saúde, mas outras áreas, está todo mundo muito focado nisso e as informações estão ágeis. Então, eu acho que isso vai funcionar bem para manter a casa informada, a população, e eu acho que a Prefeitura não vai ter grandes dificuldades com isso. Muito bem, parabéns também ao vereador Rodrigo, parabéns ao vereador Melo, nem também a essa casa, que realmente
é fundamental de ter celeridade aí, as informações deverão ser prestadas nessa casa. Vereador Sargento Melo, parabéns, tá? É essa casa também. Nós temos que ter um exercício de 10 dias, né? Infelizmente, nós não poderemos fazer a aprovação para o dia de amanhã, que seria muito prudente, né? Mas temos que ir só no próximo período que vai validar em segunda discussão também. Número 8, veto total. Processo 8460-2019 dispõe sobre a denominação de logradouros públicos. Trata de um veto total. Logradouros públicos, Alameda das Quaresmeiras, Alameda das Bromélias, Alameda das Aroeiras e Alameda Pau Brasil. Proposição, projeto de lei 117/2019, autoria vereador Pardal, pareceres comissão de veto em plenário 2, contrário 1. Quórum, maioria absoluta. Secretário, por gentileza, leitura dos pareceres, por favor. Primeiro parecerista, na Comissão Especial de Veto, o vereador Juraci Schaeffer. Isto posto, após a análise das razões de veto, apresentadas pelo Poder Executivo e por todos os fatos e fundamentos expostos neste parecer, manifestamos pela rejeição e derrubada do veto apresentado, bem como pela manutenção integral do projeto de lei 117 de 2019. Segundo o parecerista, vereador Wagner de Oliveira. Assim sendo, após a análise dos presentes autos legislativos e das razões do veto, como membro da comissão especial, libero para que siga os trâmites, os ritos regimentais, até o plenário, onde manifestarei meu voto. E, por fim, vereador Rodrigo Matos. Assim, tendo por análise as razões do veto proposto pelo Executivo, concluo pelo prosseguimento dos trâmites deste para a deliberação em plenário. Lido os pareceres, Excelência. Muito obrigado, secretário. O veto, pela ordem, vereador. Não, é só aquele constrangimento igual de ontem da questão daquela interpretação do nome de rua poder estar em área particular ou não, e do Juraci ontem. Então, nós temos esse entendimento já em algumas votações até anteriores a essa de derrubar o veto. Muito bem, vereador. Então, eu também mantenho, né, na condição de ser o autor do projeto, né, e mantendo a linha do vereador Rodrigo, né, para que a gente possa derrubar o veto e dar com que essa casa possa validar essa matéria, que eu acho que também é importante para aquilo que se propõe. Muito obrigado desde já. Agradecer ao vereador Rodrigo. O veto total continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que concordam com o veto permaneçam como estão. Rejeitado o veto por unanimidade. Quero agradecer aos pares aí por essa iniciativa aí. Muito obrigado também. Vamos então, senhores vereadores, para o último projeto a ser avaliado. Trata-se de um veto parcial. Processo 8703 de 2020 obriga as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo do município de Juiz de Fora a instalar dispensadores de álcool em gel abastecidos no interior dos veículos de serviço. Proposição, projeto de lei número 33 de 2020, autoria vereador Cido Reis, pareceres, comissão de veto em plenário 3, quórum maioria absoluta. Secretário, por gentileza, leitura dos pareceres, por favor, Castelar. No âmbito da Comissão Especial de Veto, assim se pronunciou a vereadora Ana Rosignoli. Diante das razões do veto apresentadas pelo Executivo, libero até o plenário, onde manifestarei o meu voto. João Coteca diz, diante das razões do veto apresentadas pelo Executivo, libero até o plenário, onde manifestarei meu voto. E
Por fim, vereador Marlon Siqueira. Destarte, o veto do projeto de lei número 33 de 2020 será apreciado em discussão e votação, razão pela qual o libero para que siga seus trâmites regimentais até o plenário, onde manifestarei meu voto. Lido os pareceres. Muito obrigado, vereador Vones Castelar. Continua em discussão o veto parcial. Pela ordem, vereador Cido Reis. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar aos pares a gente derrubar esse veto parcial, que é o artigo que trata sobre a despesa com a instalação do álcool gel no coletivo urbano. Ele diz que tem que repassar esse valor na atualização da planilha da tarifa, ou seja, o usuário pagar pelo álcool gel. E, no nosso entendimento, esse momento não é justo a gente repassar esse custo à população. População que foi pega de surpresa também com a pandemia, conforme o empresário. Mas, nesse momento é questão de saúde pública. E a gente está vendo aí milhares de pessoas desempregadas, sem condições até de andar no veículo urbano. Tivemos aí agora, semana passada, retrasada, uma reunião dessa casa, onde que foi dito que caiu, né, o número de usuários, né, nos ônibus. O usuário também ele está com medo, presidente, de estar adentrando ao coletivo urbano devido à propagação do vírus, porque o coletivo urbano é um grande instrumento da propagação do Covid-19. E hoje, os comércios que estão funcionando nas cidades, o comércio, toda porta que a gente chega, todo lugar que a gente chega, tem um dispensador de álcool gel. Então, eu solicito aos pares, no nosso entendimento, durante a pandemia, ter sim a instalação do álcool gel no coletivo urbano. Muito bem, vereador. Vamos dividir aqui o vereador líder, por enquanto não, vamos distribuir aqui aos colegas vereadores também. Vereador Júlio Obama Júnior, por favor. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o vereador Cido Reis e dizer publicamente do meu posicionamento já a favor do projeto dele. Na verdade, a gente já vem defendendo o projeto do vereador Cido Reis há muito tempo, já votamos, obviamente, e agora nós estamos tratando sobre o veto. E eu confesso que me causa assim, até uma certa indignação a prefeitura. Eu confesso que eu não li, tá, vereador, os pareceres, mas me causa uma certa indignação, porque nós já estamos falando aqui sobre os ônibus lotados há muito tempo. E ninguém quer se responsabilizar do ponto de vista do transporte público. Outro dia disse aqui que a Cetra deveria estar naquele comitê do Covid-19 e não está, sendo que o transporte público é um local onde há muita aglomeração. E agora nós não queremos dar a possibilidade nem mesmo das empresas se responsabilizarem para poder colocar álcool em gel. Então, vereador Cido Reis, o senhor conte conosco e acredito, nós temos ambiente e voto para poder derrubar esse veto aqui hoje. Muito bem, vereador Júlio Obama. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Rodrigo Matos. Não, senhor presidente, tentar explicar para o vereador Júlio, às vezes está tendo uma interpretação na casa que o prefeito veta por prazer, assim. Mas o que acontece nesse caso aqui? Como é calculado a tarifa do transporte coletivo? Todos os custos estão discriminados na planilha. Tem o Prolabore lá de cada empresa e com isso, que é no contratual lá, que eu não sei quantos por cento, acho que é 8, 7, não sei. E isso é calculado o valor da tarifa. O que o projeto do vereador Cido propõe? Que esse valor a ser investido no álcool gel para todos os ônibus e para disponibilizar para toda a população que usa o transporte coletivo, isso não entra no custo da planilha. Seria uma despesa extra que as empresas vão assumir nos seus custos. E isso, no contrato assinado
entre a prefeitura e os consórcios, isso não é permitido. Então, o prefeito fica numa situação difícil, porque ele não pode descumprir o contrato. E é obrigado a vetar uma lei que é justa, ter álcool gel nos ônibus. Tem álcool gel em tudo quanto é lugar. Então, o problema do veto se deu nisso. Nós tentamos conversar na CETRA, e o que eu acho que vai acontecer vai haver uma discussão no Poder Judiciário a respeito desse artigo. Então, a posição da Prefeitura é essa, ela tem que respeitar o contrato firmado entre os consórcios e a Prefeitura. Então, isso não consta que possa a Prefeitura adicionar despesas extras na planilha de custos sem cobrar depois na tarifa. Por isso, eu vou votar favorável ao veto. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, o vereador se posicionando também, o vereador líder do governo. Pela ordem, o vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, o que trata o projeto do vereador Cido Reis? Ele propõe o seguinte, que as concessionárias, que são as empresas de transporte coletivo, ficam obrigados a instalar dispensadores de álcool gel abastecidos no interior dos veículos de transporte coletivo. Parágrafo único. A obrigação que determina essa lei vigorará enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. Então, enquanto a gente tiver essa pandemia, as empresas vão dispensar álcool gel no interior desse veículo. E o parágrafo terceiro, o vereador Cido propôs o seguinte: as despesas decorrentes da aplicação dessa lei não incidirão no repasse dos valores aos usuários desse serviço. Nós aprovamos aqui a obrigatoriedade de lojas de comércio instalar álcool gel para os seus clientes, para os seus frequentadores. Nós aqui somos obrigados a andar com um tubinho de álcool gel no bolso. A gente é obrigado, até por medida de segurança, e nós precisamos fazer isso, gastar mais água, gastar detergente, nos protegendo. O que o vereador Cido propõe é durante o período de pandemia. Esse projeto, vereador Cido, ele tem um erro, na minha opinião, e nós aprovamos esse erro, vereador, foi quando o senhor limitou isso ao período da pandemia. Conclua, por favor, vereador, por favor. Eu pedi a palavra. O senhor pediu pela ordem. O senhor me dá a palavra, então? Dou a palavra, concedo a palavra, por favor, ao vereador Zé Márcio. Perdão, eu quero usar a palavra. Sem problema, vereador. Então, vereador Cido, há um erro nele que nós cometemos, é que isso devia de ser de forma contínua. O senhor vai deixar de usar detergente para lavar... Perdão. O senhor vai deixar de usar detergente para lavar suas mãos para o resto da vida? Não. Nós vamos deixar de usar álcool gel? Não. Nós erramos. Nós tínhamos que ter aprovado que o uso do álcool gel tinha que ser permanente. Isso tinha que ser constante. Mas nós aprovamos só durante o período da pandemia. Quanto custa para as empresas de ônibus adesivarem os seus ônibus com aquela máscara, conforme começou hoje, que é legal, é educativo? Esse valor é repassado aos usuários. Várias são ações educativas que as empresas fazem. Aí nós temos que parabenizar a Ansal, que é pioneira nisso, é de vanguarda e tem feito isso. Campanha a favor do idoso, proteção do meio ambiente. Isso é legal, isso é bacana. Eu aposto que custa mais, custa menos do que o álcool em gel durante a pandemia. E senhores, peço voto contrário ao veto. Entendo que durante a pandemia não há esse gasto exorbitante e que a empresa certamente pode arcar com isso. Eu duvido que se chamar aqui os empresários, que têm uma boa vontade enorme com a população de Juiz de Fora, vão se recusar a fazer isso. O prefeito Antônio Almas, a quem eu respeito, tem um carinho enorme. Realmente, o veto, quando chega para ele, já chega com os pareceres.
Mas o que me chama a atenção, líder do governo, com esse seu olhar atento, sábio olhar, a quem eu respeito, grande vereador Rodrigo Matos, é que pela primeira vez eu vejo um veto em que o Executivo defende que o setor privado não gaste. Normalmente, o veto não pode ser aprovada essa lei porque insere um gasto aos cofres do Executivo. Ele se defende. Dessa vez, não. É um veto defendendo o setor privado. Isso é novo. Isso é novo. Mas tenho certeza que o vereador Rodrigo, no seu íntimo, apoia também esse projeto. E vamos ver se a gente consegue quebrar esse veto. E que a gente possa, durante o período de pandemia, ter o álcool gel nos ônibus. Tenho certeza que os empresários do setor, que a gente sabe que são gratos e têm um carinho enorme com a população de Juiz de Fora, não terão óbice a instalação do álcool nos ônibus. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Zé Márcio, aí cumprimentá-lo também pelo seu posicionamento. Vereador Rodrigo Matos, pela ordem. Só fazer um reparo aqui na fala do meu guru Zé Márcio, dizer que não é um setor privado, isso que eu fui claro, tentei ser claro na minha fala. É uma concessão feita pela prefeitura, que é o transporte coletivo, e há um contrato entre os consórcios e a prefeitura. E nesse contrato tem uma cláusula que não se pode obrigar a colocar custos no sistema sem esse custo ser colocado na tarifa. E o vereador Cido, na sua lei, diz que esse valor não pode ser depois cobrado na tarifa. Então, é esse o motivo do veto, não é protegendo o setor privado ou o setor público. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Rodrigo Matos. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo Casal. Eu tenho verificado a respeito de alguns projetos nesse período de pandemia, aos quais nós, do Legislativo, a gente quer resolver, a gente acaba criando vários projetos de obrigatoriedade, principalmente no setor privado, no caso dos ônibus. Por exemplo, a gente quer obrigar as pessoas a organizarem fila do lado de fora dos estabelecimentos. A gente faz um projeto de lei obrigando que o dono daquele local tem que colocar alguém para organizar as filas do lado de fora. Eu lhe pergunto, do lado de fora da loja é estabelecimento público ou privado? Então, nós temos que saber o que nós estamos passando para as pessoas do público e do privado. Porque do lado de fora da loja dele, ele não tem responsabilidade de ensinar as pessoas a ter 1 metro da outra. Isso é questão individual. Isso é questão mais de conscientização da população. O poder público ele tem que entrar na casa do cidadão no momento daquele que não tem condições de comprar seu álcool gel. Identificar aqueles que estão em vulnerabilidade social. Ir lá e dar a qualidade para ele, lhe dando o sabonete que ele necessita dentro da sua casa, o álcool gel que ele necessita, caso seja necessário, mas nós sabemos que o próprio sabão lavando a mão já é suficiente para manter a sua higiene pessoal. Aí agora, nós estamos forçando tudo quanto é empresário, não digo só do transporte público, não. Nós cobramos do prefeito uma CPI que, para mim, foi um tempo perdido, porque nós trabalhamos com afinco nessa casa para tratar sobre esse transporte público. Falamos lá atrás, faz uma nova licitação, que está tudo errado. Foi ou não foi? Todos os senhores votaram aqui a favor da CPI. Era para ter feito lá atrás. E agora vai ter uma aprovação nessa casa? Isso tem tudo a ver com o tema, viu, presidente? Porque é a respeito deles. E eu vou chegar no final. Por que eu estou dando essa volta? Para depois o pessoal lá está protegendo a empresa de ônibus. Nada disso. Não estou protegendo. Ao contrário, nós avisamos lá atrás que era para ter feito uma nova licitação. Estava tudo errado. Porque agora, nesse período de pandemia,
Tem empresa que está se oportunizando daquelas defesas, casos fortuitos, aquelas situações, para estabelecer vantagens de dinheiro público, de taxas que nós pagamos, para pagar o salário do trabalhador dele, que ele não tem condições. Mas ele já estava morto lá atrás, quando nós avisamos da CPI. Já estava morto lá atrás, quer usar da pandemia agora, pegar dinheiro público para pagar. Mas eu também não acho justo nós agora obrigarmos todo o setor público, privado, o setor privado, a tomar providências de higiene, que isso para mim é questão individual. O cidadão que tiver condições de comprar seu álcool gel, enfiar no bolso e se cuidar, ele não está fazendo favor, é obrigação. Cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que manter a sua distância na sua fila. Não o proprietário da empresa ser responsabilizado porque na frente do estabelecimento dele não tem álcool gel, não tem espaço. Não podemos ficar fazendo isso toda hora. Nós temos que orientar as pessoas que elas precisam se cuidar, porque senão nós não vamos conseguir abrir o nosso comércio, porque as pessoas não vão se conscientizar, não. Está tudo muito fácil, tem um álcool gel ali, mas eu não preciso usar. Eu não preciso usar. O cara está mandando colocar, mas eu não preciso usar. Mas eu cumpri a regra. Não. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que isso é uma ação individual para vencer esse vírus. É individual. Em qualquer local que você entrar, no ônibus, você entrar, se você tiver o álcool gel, tudo bem. Se você não tiver, hoje você consegue entrar em qualquer estabelecimento que você entre, você vai ter um álcool gel para colocar na sua mão. Você vai ter um banheiro para ir lá lavar a sua mão. Então, nós não podemos jogar que o álcool gel vai resolver o problema do país. Não é. É a higiene pessoal que vai resolver isso. O uso da máscara que vai resolver isso. Então, eu não estou contra os amigos, os companheiros, mas a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos mais de campanhas de educação, de higiene pessoal, em vez de obrigações de empresários, de setores públicos. Isso é obrigação do cidadão para vencer isso. Cada um tem que abraçar a sua bandeira e seguir a sua vida. Porque é assim, é no uso de uma pessoa, ela consegue mudar toda a estrutura de uma cidade. O poder público é isso. Nós temos hoje ações do executivo que impactam a vida das pessoas por causa desse Covid, que hoje está de uma maneira, amanhã está de outra, está igual um barco à deriva. Mas ninguém fala assim, olha, não precisa do álcool gel lá, colocar o álcool gel para você, não. Você cuida de você, vamos lavar as mãos, vamos cuidar da gente individualmente. Vamos lá, gente, vamos vencer isso. Vamos colocar a máscara. Então, é isso. E não toda hora colocarmos coisas para votar álcool gel, fazer uma porção de lei. Lei e papel não vai resolver essa guerra. Essa guerra não é de papel. Não é de leis somente. É claro que nós temos sim a nossa obrigação, a nossa parcela de tentar ajudar de alguma forma. Mas não é papel, não é álcool gel, é o cidadão individualmente cuidando da sua asepsia e tudo mais, tá bom? Então, eu vou votar contra o projeto, tá? A favor do veto, não porque eu tenho nada contra o Cido, e sim porque eu tenho um posicionamento e entendo de uma outra forma a luta contra a pandemia. Ela é na ponta da linha, é lá na casa do cidadão que foi diagnosticado com Covid, para ele não entrar nesse ônibus que nós estamos obrigando a colocar álcool gel. É lá que nós vamos ter que pegar ele. É colocar o hotel. Esse cidadão foi diagnosticado, pega ele, não deixa ele entrar no ônibus lá no começo. Põe ele lá no hotel dele, lá, na ruptura do contato pessoal. Não é isso? Não é o ônibus que vai resolver o problema, gente. Não é a loja, não é o bar. Não é a sua casa. É você respeitando os espaços até dentro da sua casa.
É o cidadão sabendo que ele está com a síndrome gripal, respeitando os espaços, cuidando do prato, dos copos da sua casa. É uma campanha. Por isso, o senhor, doutor, eu vivo falando sobre isso. Essa equipe de saúde familiar, ela não é só para tomar conta do cidadão, não. É para ajudar a orientar, fazer uma campanha nesses bairros. E tem muito bairro que nem tem ainda. E aí nós vamos cobrar das empresas de ônibus aumentar as passagens. Vamos aumentar a passagem. Eles estão aqui pedindo dinheiro para o município. E nós vamos impactar mais ainda. Então, fica aí o meu posicionamento. Não tenho nada contrário a quem vai votar a favor, mas eu tinha que expor a minha posição. Muito obrigado. Pelo ato, senhor Muito presidente. bem, aí o vereador Sargento Mello com o seu posicionamento também. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. É a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Obama Júnior. Senhor presidente, o vereador Zé Márcio, que me antecedeu aqui, ele chegou a apontar um erro positivo, de repente, do vereador Cido Reis. Talvez, vereador, um dos erros também tenha sido o senhor não ter citado um decreto assinado pelo prefeito no dia 25/4, que é o decreto 13933. O que versa esse decreto? Esse decreto autoriza a revisão, suspensão e rescisão de contratos da prefeitura, ou seja, há uma flexibilização. E aí vem agora a prefeitura dizer que não pode cumprir alguma coisa porque ela tem um contrato em vigência, sendo que o próprio prefeito, ele estabelece em decreto essa revisão, suspensão, enfim, flexibilização de contratos. Como nós não podemos? Eu também não sou contra empresário, não. Eu já disse isso aqui várias vezes. Os empresários, eles vêm aqui e trazem as suas demandas como qualquer segmento da sociedade. Agora, a Cetra defendeu aqui que nós, de repente, liberássemos aqui, através do nosso voto, coisa de 3 milhões, né, para pagamento de funcionário. Nós precisamos ser justos. Mas, de qualquer maneira, será, vereador Cido Reis? Eu não sei quanto que é o custo aí do álcool em gel. Vamos dizer aí que é 200, 300 mil reais. Será que, de repente, nós não poderíamos tirar lá do Fundo Municipal de Transporte para poder proteger um pouco mais as pessoas? Não. Aí, beleza. Então, de repente, antes de vetar um projeto dessa magnitude, a prefeitura deveria ter olhado para o seu próprio caixa, de repente, para poder colocar lá e dar condições de cidadão de ter álcool em gel no ônibus, sim. Gente, nós estamos vivendo um momento de exceção. E todos nós temos que dar a nossa contribuição, inclusive os empresários. Eu disse aqui ontem, o maior protege o menor. As pessoas já estão andando em ônibus lotados. O decreto fala de suspensão. O decreto fala de flexibilidade de contratos. As pessoas querem fazer valer contratos para não perder R$1? Não. Nós precisamos mudar a lógica. Todos nós aqui estamos fazendo aqui um debate sobre, inclusive, nós renunciarmos a alguma coisa. Todos nós estamos colocando a mão exatamente na ferida. Então o empresário tem sim, ele tem sim que dar a sua parcela de contribuição. De repente nós vamos lá, o vereador Cido Reis. Achei aqui agora o dinheiro aí. Está lá no Fundo Municipal de Transporte. Pronto, está aprovado o projeto de Vossa Excelência. Então eu acredito que nós precisamos aqui derrubar esse veto, porque nós já encontramos até dinheiro. Encontramos inclusive a lei que dá a possibilidade da prefeitura flexibilizar o contrato para poder incluir o álcool em gel lá sim. Então, vereador Cido Reis, quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, que sempre defendeu aqui os interesses da população com unhas e dentes. Eu compreendo demais o vereador Sargento Mello e também o cumprimento porque é um vereador também que não fica em cima do muro, sempre colocando o seu posicionamento. E é para isso que serve o parlamento. Já disse aqui por várias vezes, vereador quando perde a sua voz e o seu voto, ele perdeu tudo, ele perdeu o seu mandato. Então eu quero cumprimentar o vereador Sargento Mello, lógico, pelo posicionamento. Mas quero aqui fazer a defesa com veemência, porque já tenho falado aqui da superlotação dos ônibus, principalmente nos horários de pico. Se nós, pelo menos, tivéssemos aqui um retorno da Cetra em relação a esses horários de pico,
né? Eu estou vendo, inclusive, que a cidade já me parece que está voltando a uma espécie de normalidade. Alertei o prefeito ontem sobre isso. Falei, prefeito, já que as pessoas estão fazendo a flexibilização por conta própria, então a prefeitura precisa tomar atitudes mais enérgicas para que a gente então volte a acreditar na quarentena. Aí os fiscais da prefeitura estão indo aí em restaurantes, estão indo aí em galerias, né? Não estou justificando um erro pelo outro, mas dizendo que aquilo é aglomeração, sendo que no transporte público mais aglomeração é impossível. Então não se tomou nenhuma medida. Tenho para mim que o Estado existe para isso, também para proteger a saúde das pessoas. Parabéns pelo projeto, vereador Cido Reis. Muito bem, com cada um com o seu posicionamento, né? Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, eu acho que o assunto já foi bastante debatido. Eu, juntamente com o vereador Cida, a seu pedido, fizemos a emenda. Eu acho que só do prefeito não ter cumprido já está errado. Porque não tinha nem que vetar, porque isso é um absurdo. Nós não podemos discutir uma relação de que a empresa não pode cumprir. O prefeito não tem que defender a empresa, tem que defender o usuário. Será que esse usuário que vai ser contaminado, que vai ser o vírus que vai estar aí, se a empresa já está desequilibrada há muito tempo, como falou o vereador Sargento Melo. Agora, nesse momento que as pessoas podem se contaminar e vir a ter um óbito, a questão é de vida, já devia ter mandado cumprir imediatamente, nem sequer discutir, já era para ter sancionado, tanto que na emenda substitutiva que nós fizemos, nós colocamos na data da sua publicação, imediatamente. Então, vereador Rodrigo, você me desculpa a sinceridade, não há desequilíbrio por causa do álcool, o desequilíbrio já vem lá de trás. Muito bem, cada um com o seu posicionamento. O vereador Cido, vou permitir o vereador Castela pela ordem, daí depois o senhor faz talvez um encaminhamento, se for o seu objetivo. Pela ordem, vereador Vantos Castela. Excelência, eu vou pedir a palavra, mas prometendo não usar o tempo todo, só para ter um pouquinho mais de tranquilidade na articulação do pensamento. Com a palavra, por favor, vereador. Olha, essa matéria já teve meu voto quando ela passou, tramitou, né, de maneira ordinária, agora volta, teria e terá meu voto, nesse caso agora pela derrubada do veto, antes teve meu voto favorável, mesmo sabendo que haveria, por parte das empresas, uma reclamação, não é? Por conta do custo adicional que essa, digamos assim, a disponibilidade do álcool em gel vai gerar. Agora, nós sabemos perfeitamente que todo e qualquer custo que incide sobre as empresas, elas entram no cálculo que depois vai alimentar, que vai produzir a revisão tarifária ao final de um ano, né? Então, imediatamente, o que eu raciocinei foi aquilo que é o óbvio, em se tratando de formação, né, dos itens que compõem a formação da tarifa. Se é uma despesa nova, isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser cobrado do próprio usuário. É bom que se diga. Pela estrutura de cobrança, de cálculo tarifário que nós adotamos, é assim. Nós temos que considerar, no entanto, alguns aspectos. O primeiro deles é a existência de uma pandemia, que nos obriga a tomar todo tipo de cuidado, né? de cautela e disponibilizar para as pessoas, essas, inclusive, que são obrigadas a se deslocarem, os trabalhadores, seja de serviços essenciais ou de qualquer outra natureza, eles têm que ter uma proteção permanente, né? Recursos do próprio Fundo Municipal de Transporte podem ser utilizados para financiar ações como essa, né? Então, isso tudo me gera uma certa perplexidade, porque o prefeito, estando ele empenhado
em promover o melhor para os seus concidadãos e sabendo dos riscos que envolvem o transporte coletivo para a disseminação do vírus, ele não devia ter pestanejado, né? A questão de quem vai pagar a conta, nesse momento, é secundária, né? E volto a dizer, você tem opções. Na pior delas, para o usuário, pelo menos, ele vai pagar lá na frente, quando se fizer a revisão tarifária. Mas eu volto a dizer, você tem, além do próprio fundo municipal, que eu sei que de transporte, que está sendo objeto, né, da possibilidade de ser utilizado para pagar funcionários das empresas de ônibus. Eu, inclusive, já adiantei aqui a minha concordância com a utilização desses recursos. Nós não podemos nunca nos esquecer que existe também uma regulamentação federal que permite aos estados e municípios, pelo menos, reivindicarem junto ao governo federal a alocação dos recursos que forem necessários para esse tipo de ação, né? A gente sabe que a prefeitura recebeu recursos em separado para o combate à pandemia. Talvez fosse uma outra possibilidade, talvez não, com certeza é uma outra possibilidade, né? Acessar recursos federais, por exemplo, para colocar o álcool em gel em cada catraca de ônibus, né? O projeto é fantástico, eu tenho até inveja, devia ter feito o projeto, é mais um para a minha coleção de bons projetos que eu gostaria de apresentar, né? Mas cumprimento de maneira muito efusiva o nosso colega. Eu acho que a gente tem que separar um pouco os temas. É o sentido da minha intervenção. Nos deixar envolver menos pela emoção, nos guiar mais pela razão, né? Devolver ao prefeito que analisou de maneira equivocada, foi mal orientado, infelizmente, mais uma vez. As razões do veto são contraditórias com aquilo que ele próprio está buscando fazer, que é o combate à pandemia. E, como disse, discutir essa conta, porque não é só o álcool em gel na catraca do ônibus, são outras tantas ações cuja a conta vai chegar e nós vamos ter que repartir com o governo federal, né? E utilizando, como eu disse ontem aqui na audiência com o secretário da Fazenda, a criatividade, né? Está na hora da gente sair do quadrado e fazer girar. A cabeça é redonda, aliás, para isso. Tinha um amigo que falava isso com muita insistência, né? A cabeça é redonda para você pensar todas as possibilidades no sentido de resolver os vários problemas que nos chegam e que vêm também de todos os lados, né? Eu acho que está faltando um pouco isso. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Muito bem, aí posicionado também aí a manifestação do vereador Castelar, pela ordem, vereador Nilton Militão. Peça a palavra. Com a palavra, o vereador Nilton Militão. Não vou usar muito tempo, não. Depois dou até uma parte, vereador Melo Casal. O que me chama a atenção, senhor presidente, é quando nós, de alguma forma, fazemos qualquer tipo de projeto, no Brasil tem essa característica. Faz aqui e lá na ponta é que paga a conta. Entramos num momento de pandemia. Quem está pagando a conta é lá de baixo. A gente entra nos mercados, tudo caro, gasolina aumenta, tá? Anteriormente, eu quero parabenizar o vereador Cido. Cido, eu acho, tá? Eu acho que é um projeto excelente, tudo que é feito, tá? Para que o vírus não possa se propagar é importantíssimo. Nós não conhecemos nada, nenhum cientista, nenhum médico definiu alguma coisa relacionada ao vírus, tá? Um vírus desconhecido mundialmente e em estudo. Então, tudo que se faz para que possa diminuir a propagação, para que se possa, de alguma forma, impedir que o vírus se propague, é importante. Mas, em contrapartida, eu, assim, me preocupa, né? Quem é que vai pagar a conta, né? A gente entende, a gente sugere aqui, mas no final, o contribuinte acaba pagando por aquilo que muitas vezes não teve um planejamento adequado. E eu fico muito preocupado, né? É lá na frente, o contribuinte ter que pagar por isso, né? Eu até entendo, mas agora não podemos ver o secundário. Temos sim, que vamos sair dessa pandemia.
Vamos sair desse estado de calamidade pública. E o cidadão, ele já vai sair fragilizado. O cidadão já vai sair lá na frente devendo, o cidadão já vai sair lá na frente com as suas contas, infelizmente, pela situação que ele está vivendo, atrasada, ele não vai poder pagar outra conta. Nós temos que planejar, nós temos que fazer um planejamento onde o contribuinte possa, de alguma forma, não pagar a conta. E eu tenho muito medo disso. No país, sempre, né? Me digam aí se eu estou mentindo aqui, se eu estou equivocado. Quem paga a conta é o pequeno. Se acontece uma pandemia, quem paga a conta é o pequeno. Se acontece uma calamidade pública, quem paga a conta é o pequeno. Se o plano de saúde aumenta, quem paga a conta é ele lá no HPS. Então, sempre a conta fica no contribuinte. Aí nós temos que vereador, nós temos que estar preocupados com a situação. Quem é que paga a conta? Vai custear? O município vai custear? Não, a gente não pode deixar sem interrogação. A gente tem que ser bem objetivo para que o contribuinte possa estar vendo que ele vai receber um benefício, não a conta para ele pagar no futuro, não a fatura que vai vir para ele. É igual, senão fica igual cartão de crédito, né? A gente oferece 1.000 vantagens, na hora de pagar, o cara enforca e vai lá para o SPC. Então, eu fico muito resguardado, não tirando o mérito, que é importantíssimo, Vossa Excelência fez uma coisa pioneira, mas eu sempre vejo, né? Aqui tem a chamada vice-iniciativa, eu tenho que estar preocupado com aquilo, com quem vai pagar, porque senão eu jogo para a plateia, né? Então, temos que ter muito cuidado, valorizando que a Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência é um vereador que trabalha muito empenhado em buscar soluções práticas, soluções que vão de encontro às necessidades da cidade, mas eu, nessa aí, infelizmente, não por Vossa Excelência, mas pela situação em si, quem é que vai pagar a conta? Né? Às vezes, um benefício lá, o cidadão pode chegar lá na frente para ele com uma fatura, e aí nós temos que ter muito cuidado nisso, porque no Brasil é assim, sempre foi. As ações são feitas, quem paga a conta é o contribuinte, infelizmente. O contribuinte paga a conta em diversos setores, né? Em diversos setores, na saúde, na educação, no lazer. Se houve um erro no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, quem paga é o contribuinte. O erro de gestão, infelizmente, né, no nosso país que não tem planejamento, no nosso país que não tem uma construção igual dos países desenvolvidos, muitas vezes nós testamos, né? Colocamos até sim, muitas vezes nós testamos e o contribuinte acaba pagando tudo. Então eu fico muito preocupado. Papá, Vossa Excelência, vereador Melo Casal. Primeiramente, eu quero pontuar quando o vereador Júlio falou assim, já tem o local do dinheiro. Nós temos que verificar prioridades. Prioridades. Primeiro, nós tivemos aqui uma reunião com o secretário, que nós fizemos da CETRA, solicitamos a ele para falar sobre o transporte público, porque estávamos preocupados com os funcionários de uma empresa. Se não me engano, um total de 200 ou 250, daquela empresa que já estava ruim lá atrás. E os funcionários estavam preocupados, porque eles agora trabalham para a ANSAL e são ainda da empresa anterior. Essa questão trabalhista tem que ser verificada. Então, ele explicou tudo isso aqui. Para os funcionários não ficarem sem dinheiro, sem o salário, não estou falando de álcool gel, não, gente, estou falando de salário, comida para dentro de casa, prioridades. O secretário falou assim, eu só tenho os 3 milhões. Mesmo assim, pelo que as empresas falaram, isso depois é uma matemática, lá na frente, quando ele fizer, nós vamos saber, só vai conseguir pagar 1 ou 2 meses, no máximo, pelos cálculos de um representante. Eu falei, poxa, peraí. Mas nós também temos outros profissionais de transporte escolar em nossa cidade que também precisam de uma ajuda. O senhor sabe disso, o senhor está à frente da situação. E nós também precisamos verificar isso. Aí nós temos que entender o seguinte, qual é a nossa prioridade então? É o salário? É o álcool gel? É o quê? Então a casa vai ter que decidir, porque vai vir aqui para cá para a gente aprovar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o dinheiro, esse álcool gel não estava nada falando sobre o dinheiro lá do transporte, eu acho justo gastar de lá mesmo. Mas nós aqui recebemos uma discussão sobre esse dinheiro que seria para salários. Para salários.
Se não for para isso, nós temos que entrar numa nova conversa com o secretário, falar com ele, ó, álcool gel e salários nós vamos ter que verificar até o quanto que vai poder cumprir, né? Porque essa mensagem vai chegar aqui ainda. Então, não está previsto nesse projeto que será pago por aquele dinheiro, tá? Então, se tiver que fazer um projeto a respeito disso, teria que fazer aqui uma mudança nesse projeto. Mais alguma parte de algum vereador? Uma parte, vereador. A parte do vereador Ciro Reis, autor do projeto. Agradecer ao vereador, cumprimentar o vereador Melo, né, e em especial a defesa do vereador Júlio Obama. Em primeiro lugar, através de Vossa Excelência, dirigir ao vereador Militão. Vereador Militão, justamente a discussão aqui é para o usuário não pagar a conta, né, para a gente poder derrubar esse veto para o usuário não pagar essa conta. E em questão de prioridade, através de Vossa Excelência também dirigir agora ao Sargento Melo, a prioridade agora é a saúde. Prioridade agora é a gente conter a propagação do vírus, porque sem saúde não adianta ter alimentação, sem saúde não adianta ter dinheiro no bolso, ou seja, primeiro é Deus e abaixo de Deus é a saúde. O usuário de Juiz de Fora de transporte público coletivo, em geral, a grande massa da população, ela sustenta e banca o transporte público há muitos anos na cidade. Porque se fosse para ter quebrado, já tinha quebrado há muito tempo. Todo ano tem reajuste de tarifa. E não passa nessa casa. Ainda tem uma audiência pública aqui, só para a gente debater, mas vereador aqui não vota nada. E todo ano tem reajuste. E nunca quebra. Está quebrando há mais de 20 anos. Né? Que quebradeira é essa? Nunca quebra. Agora, a população quebra. O trabalhador que está em casa quebra. O cara que não tem carro, ou não pode pôr gasolina todo dia e depende do transporte público, esse trabalhador quebra. Essa massa, a grande massa da população de Juiz de Fora vive quebrada. Mas há muitos anos eles bancam esse transporte público da cidade. E não custa nada, nesse período de pandemia, para a gente salvar vidas, para a gente evitar sofrimento, para a gente amenizar, vereador Fiorilo, a propagação desse vírus. 2 meses, que faça aí uma união, o poder público municipal, a iniciativa privada, colocar álcool gel na roleta, que isso vai custar aí 2 meses, 3 meses. Há quantos anos esse povo vem segurando esse transporte público? Não só o transporte público, vereador Zé Márcio, como vários segmentos aqui no município de Juiz de Fora. Na minha opinião, não teria que ter lei mesmo, não, vereador Melo. Não teria que fazer esse tipo de lei, não. Isso já teria que ter partido lá no início, quando decretou a quarentena, estabelecimentos comerciais, lugar de grandes aglomerações, aonde que a população está lá, tem que estar o seu dia a dia, e se é planejamento, já tinha que ter álcool gel. Mas, infelizmente, o único jeito da gente ser ouvido é a gente buscando a discussão e é através, sim, do projeto de lei. Seja vetando ou não, seja a lei tendo efetividade ou não, mas pelo menos vão ter que ouvir a nossa voz, pelo menos o que a gente está querendo para a população de Juiz de Fora, mesmo que não seja efetivado. Mas esse é o meu sentimento e através desse projeto, sendo aprovado, vai ser aprovado aqui nessa casa, sendo efetivado ou não. Vereador, mas a população de Juiz de Fora precisa saber, o meu sentimento é de ter o álcool gel no coletivo urbano, sim. Muito bem, cada um com o seu posicionamento. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. A gente ouvindo, assim, acho legal a iniciativa do vereador de colocar o álcool gel, mas nós precisamos trazer uma realidade do que é. Quando você vai fazer uma contagem de gastos e tudo, isso tem um contrato, gente. Isso tem um contrato. Ou não tem contrato? Tem um contrato entre as empresas para fazer o transporte público. E essa matemática está parecendo que o cidadão lá que for colocando as coisas nos ônibus, fazendo as coisas, lá no final ele não vai pagar, ele vai pagar sim, tá? Não estou dizendo agora, que agora é um período de pandemia. A discussão é,
Nós, nesse momento que eles estão pedindo dinheiro para pagar salário, que o prefeito não tomou providência lá atrás de fazer uma nova licitação, colocar pessoas que tinham capacidade de arrumar dinheiro em banco, não é isso? O empresário arrumar o seu dinheiro lá no particular. Mas agora nós estamos com um problema aqui. Ou pega o dinheiro para pagar o salário ou para comprar o álcool gel. Eu sei que é saúde sim, mas ninguém sai de casa com vontade de não comer nada não. Lá dentro da casa dele, ele quer sair para trabalhar, ele quer deixar a família dele com alimentação dentro da casa dele para ele trabalhar com tranquilidade. Não é só álcool gel que resolve o nosso problema, um sabão lava a mão. Muito bem, vereador, cada um com o seu posicionamento. Pela ordem, vereador pastor André Mariano. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Cido e dizer, vereador, dependendo de mim, já tenho o meu voto na derrubada desse veto. Algo que nós precisamos entender é que nós estamos diante de uma pandemia e, infelizmente, nós temos aí as empresas, os comércios, todos têm que ter uma responsabilidade a mais. Então, se o comércio é exigido com que as pessoas que vão entrar têm que ter o álcool em gel, por que a empresa de ônibus não pode colocar? Ainda mais os ônibus que estão lotados, né? O segmento que traz mais aglomeração é a linha de ônibus, é os ônibus na nossa cidade. Então, tem aqui sim, no meu modo de ver, que nesse momento também tem que contribuir, fazer o seu papel, porque nós estamos numa guerra e esse grupo precisa também guerrear junto conosco. Deu o meu voto, vereador? Muito bem, cada um com o seu posicionamento. É só para falar, vereador Cido, na sua fala, o senhor disse que essa casa ainda tem que tratar de audiências públicas sobre o reajuste de transporte público. Não existe isso mais, tá, vereador? Então, essa casa agora está totalmente não participativa nesse movimento aí. Tudo aquilo que foi inserido aí foi um projeto do vereador Rodrigo Matos. Então, todo reajuste de qualquer natureza, de qualquer situação para o transporte público da nossa cidade, essa casa aqui não participa em momento nenhum. É tudo competência do chefe do executivo, só para que todos fiquem sabendo, tá? Então, está em discussão o veto parcial, em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que concordam com o veto, permaneçam como estão. Rejeitado o veto, por gentileza, só um minutinho, só para ficar bem claro o posicionamento de cada vereador, por gentileza. Nós temos 4 com 2, 6, com mais um 7, 8, 9, 10, 11. Foram 12 votos contrários ao veto, 13 votos com o vereador André, vereador Rodrigo, vereador Obama, vereador Fiorilo. Gente, vamos manter a posição, por gentileza, é só para ficar bem claro, essa casa é extremamente democrática. Cada um tem que se manter da forma que mais interessa aquilo que é o posicionamento na avaliação de cada um. Somos 3 vereadores, então, que se posicionaram de forma contrária ao veto e favorável ao veto. Vereador Fiorilo, vereador Nilton Militão, vereador Sargento Belo Casal e vereador Rodrigo Matos. Então, está rejeitado o veto. Vamos, então, dar sequência aí com relação às próximas manifestações aí, com relação a todas as matérias que vamos estar avaliando para o futuro também. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Primeiro, queria pedir para incluir na ordem do dia a mensagem 4399 de 2020. Sim. E, se Vossa Excelência também autorizar, a presença dos secretários amanhã na nossa reunião para fazer a explicação dessa mensagem, se a mesa der essa autorização. E também gostaria de dirigir ao vereador André Mariano, vereador Júlio Obama, vereador Militão, acho que são os vereadores ligados aos evangélicos, o vereador Wagner do sindicato também, que tem relação lá com o Compass. Nós aprovamos um requerimento na data de hoje para que a gente, e pedir à mesa também se possa marcar na semana que vem uma reunião com os convidados que eu sugeri, e a presença do Compass seria muito importante, por isso que estou pedindo ao vereador André, vereador Júlio Militão, para intermediar lá essa vinda aqui, para a gente discutir o projeto de lei que Vossa Excelência apresentou nesse período. Então, se pudesse
a mesa marcar e os vereadores articularem a vida no Compaz aqui, o pessoal da Prefeitura, eu acho que vai ser importante para a gente discutir essa lei da melhor maneira possível. Muito bem, vereador. Já vou dar o pela ordem, porque só para a gente organizar, tem algumas manifestações do vereador Rodrigo. Com relação a esse requerimento aprovado no dia de hoje, quero pedir ao senhor e aos vereadores interessados também, para procurar a doutora Cida e definir ali uma data que realmente nós vamos estar possibilitando fazer essa reunião sem qualquer tipo de problema. Com relação ao pedido da mensagem que o senhor está solicitando, coloco a apreciação dos senhores vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados, e nós vamos permitir sim, vereador, que parece que é o secretário, vereador Rodrigo, foi o secretário que o senhor pediu para fazer um esclarecimento para o dia de amanhã da mensagem, quem é? Tudo bem, então tem 3 secretários, né, que vão estar aqui para fazer a manifestação de informação sobre acerca dessa mensagem que os senhores aprovaram para ser incluída para o dia de amanhã. Pela ordem, presidente. Minuto, vereador Cido, por gentileza, eu vou seguir o das damas primeiro. Vereadora Ana Rossignoli, por favor, pela ordem. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer aos nobres pares pela aprovação de nossos projetos de lei que entraram na pauta no dia de hoje e dizer que nós temos aí 3 projetos de lei, um de minha autoria, não me lembro quem são os outros autores, que se trata do Covid-19. Então, eu gostaria de pedir, com o aval dos colegas, uma extra para amanhã, para que esses projetos de lei do Covid, né, que são de caráter de urgência, possam ser aprovados ainda antes do período pós-reunião. Agradecer aos vereadores Juraci Schaefer, Kennedy Ribeiro, Militão Melo, Rodrigo Matos e Wagner Oliveira pelo parecer em conjunto do nosso projeto de lei da instalação de dispensadores de álcool gel nos terminais teletrônicos. Só para concluir, senhor presidente, em especial fica aqui meu muito obrigado ao Jefferson, que foi assim extremamente ágil para que esse projeto pudesse entrar na pauta em tempo hábil ainda este período. Então, Jefferson, meu muito obrigado, e os nobres colegas também. Obrigada, viu? Muito bem, vereadora, a senhora fez um pedido para uma extraordinária, mas nós vamos estar aprovando, vereadora, 2 extraordinárias, né, porque foi feito até um pedido do líder, além do projeto de Vossa Excelência, também uma mensagem que será objeto para que os senhores possam estar avaliando aqui no dia de amanhã todas as matérias que estarão na ordem do dia. Vereador Júlio Obama Júnior, pela ordem. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir autorização ao plenário. Amanhã nós temos uma reunião de interesse do nosso mandato, exatamente no período da nossa reunião aqui. Então, eu gostaria de pedir autorização do plenário para que eu possa me ausentar da reunião de amanhã, pela manhã. Muito bem, justificada a sua manifestação, colocando aí para que os vereadores possam avaliar. Os vereadores concordam com a não presença do vereador amanhã na 10ª reunião ordinária do 5º período, permaneçam como estão aprovados. Pela ordem, vereador Cido Reis. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, só agradecer aos pares, né, pelo debate aí do projeto e pela derrubada do veto. Sim, muito bem, vereador. Essa é exatamente isso, vereador. Foi um debate extremamente aberto, tranquilo, cada um se posicionando e todos estão dentro daquilo que é bacana aqui que essa casa está promovendo. Professora Ana Rossignoli, pela ordem. Esclarecer uma dúvida. Sim. Quando eu solicitei uma extraordinária para aprovação dos projetos relativos ao Covid, Vossa Excelência falou que o líder já havia pedido. Então, vai haver as extraordinárias amanhã? Sim, vereadora, porque ele já tinha feito o pedido, nós não tínhamos colocado ainda em votação. Se ele não tivesse pedido, com certeza da senhora vai estar... Senhor presidente. Estaria valendo também, tá, vereadora? O importante é que seja resolvido o problema de todos. Não tem dúvida não, tá? Mas seriam 2, né? Porque a matéria da senhora também são 3 disputas, 3 turnos, né? Então nós faríamos também, com certeza. Pela ordem, vereador Kennedy Ribeiro. Presidente, gostaria de estar pedindo à mesa e a todos os vereadores para me estar ausentando amanhã,
pois estou com exame de saúde marcado amanhã na hora da nossa reunião. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Kennedy. É só para a gente poder certificar tudo para o dia de amanhã. A mensagem foi devidamente autorizada. Só para a gente ratificar que deu uma dúvida. 2 extraordinárias também para o dia de amanhã, colocando em avaliação dos senhores vereadores. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovadas também as 2 extraordinárias para o dia de amanhã. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Não, só para solicitar, senhor presidente, de maneira verbal, não sei se é necessário fazer por escrito, que essa reunião na semana que vem, o vereador André vai marcar o dia, pudesse ter em horário de audiência pública para ter a transmissão da TV. Vereador, encerrou? Encerrei. Dá licença. Então, o horário indetermina se a TV vai estar cobrindo, tá? Seja às 17 horas, o horário que vocês estiverem definindo, às 15 horas, todas essas reuniões nossas, que têm o caráter não sendo de audiência pública, nós estamos flexibilizando para que as pessoas não estando aqui, queiram estar acompanhando pelo canal 35, nós estamos viabilizando isso para todos os vereadores e essa também não será diferente, vereador. Então, eu só fico na expectativa de passarem a data, tá? Procurar aqui o nosso pessoal, que está todo mundo aqui atento, para atender aqui dia e horário definidos, tá certo? Então, tudo bem, meus amigos, senhores vereadores? Então, nós estamos encerrando a 9ª reunião ordinária do 5º período. Se Deus assim permitir, estaremos aqui amanhã às 10h30 para fazermos a 10ª reunião ordinária do 5º período. Quero desejar a todos os vereadores, vereadora Ana, uma ótima noite, servidores da Câmara, e de forma muito especial também aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara 35, é o canal, e os ouvintes da Rádio Câmara. Está encerrada essa reunião. Muito boa noite a todos.